em Lucas 18. Se puder já deixar marcado aí João capítulo 9, Marcos capítulo 8, versículo 22. As crianças subam devagarzinho lá na escolinha, né? Lucas 18, versículo 35. Amém? Hoje nós vamos falar de 3 cegos. 3 cegos que nos traz 3 verdades diferentes que podemos aplicar na nossa vida. Vou falar sobre 3 cegos que Jesus curou. A intenção de Jesus não era só curar esses 3 cegos. A intenção de Jesus com a cura desses 3 cegos era fazer outra coisa. Cada cego desse aqui, eu vou explicar e tentar falar da melhor forma possível o que Jesus tem nas nossas vidas hoje. Amém? Primeiro cego. Repita comigo assim: primeiro cego. Ouvir. Segundo cego. Testemunhar. Terceiro cego. Ir. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: ouvir, ir e testemunhar. Está disposto? Ouvir, ir e testemunhar. Sem essas 3 bases, o evangelho não é evangelho. Ouvir, ir e testemunhar. Ouvir, ir e testemunhar. Grava bem. Ouvir, ir e testemunhar. Porque se você só ouvir e você não ir, vai ser falho. Mas também se você só ir e não testemunhar o amor de Cristo, também não vai adiantar você ir. E se você não fizer nenhum dos dois, não vai adiantar você ouvir. A gente está ouvindo muito e praticando menos. Versículo 35. E aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Repita comigo: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus. Quem está dizendo aí? E disseram-lhe: Jesus, repita comigo: Jesus, o Nazareno. Diga para o seu irmão: é esse que você crê? É no Nazareno que você crê? Jesus é o Nazareno ou ele é o Cristo? O que você acha? Hein, pastor Jonas? Jesus é o Nazareno ou é o Cristo? Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Bem, baixa a cabeça, vamos orar. Que nós possamos se desarmar em nome de Jesus nessa noite, de toda resistência. Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra seja bem-vinda nesse lugar, Pai. Que comece quebrando meu coração, os corações mais duros nessa noite, Senhor. Senhor, que o teu Espírito, Pai, possa falar, que nós possamos aplicar, Pai, na nossa semana, no nosso mês, ó Pai. Que nós possamos ter um estilo de vida, Senhor, merecedor daquilo que estamos ouvindo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco, Senhor. Fala em nome de Jesus, Pai, ao coração mais triste, ao coração quebrantado, que seja ele o mais duro, porque nós sabemos, Pai, que um coração duro, Senhor, a tua palavra esmiuçará, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos te desarmar, Pai, das nossas vontades, dos nossos achômetros, daquilo que questionamos e daquilo que pensamos, mas que só a tua palavra tem todo o poder aqui nesse lugar, Senhor. Fala conosco, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo 1. E aconteceu que Jesus, Lucival, chegando em Jericó, ele estava em Jericó? E por que os escritores colocam o cego de Jericó? Vamos pensar que ele poderia morar em Jericó. Quem sabe o que essa cidade representa naquela época, naquele tempo? Jericó foi a cidade onde, quando os homens de Israel invadiram, foi a primeira cidade aonde foi possuída pelo exército de Deus. Mas porém, aquela cidade de Jericó, ela estava sob influência de uma palavra de Josué, o líder do exército, uma palavra de maldição, aonde Josué amaldiçoou aquela cidade. Então, o que isso tem a ver? Nós podemos ver que forças de palavras, ela tem poder. Palavras contrárias, ela tem poder. Josué tinha proferido algo contra aquela cidade. Lá no livro de Josué diz que Josué profere contra aquela cidade, Jericó. Só que o que eu quero entender, que esse cego, que aos nossos olhos não enxerga, mas o coração dele enxerga muito mais do que nós, enxergando o que nós estamos vendo ao Pai do nosso rosto. Isaías capítulo 11, se eu não me engano, diz que do rebento de Jessé viria o Messias com o espírito de sabedoria, com o espírito de entendimento. Viria da onde? Do tronco da raiz de Jessé. E quem é Jessé? Pai de Davi. E aí nós olhamos para esse cego. Ele estava fora de uma cidade de pecado, porém cego, mas porém fora de uma cidade que tinha maldição. E quando esse cego clama, filho de Davi, ele está se referindo a Isaías 11. Ele está entendendo que Jesus estava passando naquele lugar, o filho de Davi. A profecia de 2000 anos atrás estava ali, mas ele não enxergava, ele só ouvia. Então uma das coisas que esse cego nos ensina, que ouvir a palavra de Deus. Não basta somente a gente enxergar coisas e não ouvir a Deus. A Bíblia diz aqui, ó, e ouvindo passar
não vai acontecer. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo tem cegado os olhos do nosso entendimento. Então, se nós estamos vivendo esses últimos dias, tem muita gente no nosso meio cego ainda, que precisa tornar a ver Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso não vai ser por maravilhas, que eu sou crente e eu estou fazendo a obra. Não, isso vai ser por atitudes de crente, de filhos de Deus. Atitudes completas daquilo que Deus quer da nossa vida. Às vezes a gente fala e a gente acha como se nunca vamos ter problemas, se nunca vamos ter dificuldades. E sabe, o Espírito Santo falou algo no meu coração, sabe? Para mim, e sirva para você. Deus não está nem aí para o tanto de acerto que você acerta. Sabe por que eu entendo que eu acho que Deus está mais se preocupando nos dias de hoje? Com o tanto de erro que você reconhece que é errado e se acerta. Isso eu acho que nos dias de hoje é o tanto que você reconhece que você é errado, que você fala besteira, que eu faço besteira. Então, nós não podemos agir para aquilo que estamos vendo, nós temos que reconhecer que erramos. Eu acho que Deus nesses dias está mais atrás de pessoas que erram, mas que reconhecem erros. Que reconhecem erros. Pessoas geralmente que reconhecem erros, geralmente estão baseadas na palavra. Estão baseadas na palavra de Deus. Aleluia! E eu te pergunto, o que nós vemos Jesus hoje? Como Nazareno ou como Filho de Deus? Diga ao seu irmão que está do seu lado: Deus vai quebrar todas as palavras que estão malditas na sua vida. Tem uma multidão querendo te atrapalhar e te tirar do propósito, mas Deus hoje vai te trazer para Ele de novo. Deus hoje vai te trazer para Ele de novo. Você não vai ver mais Ele como Nazareno, mas você vai ver Ele como Filho de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que esse cego, ele estava assentado à beira do caminho e ele mendigava. Mas quando uma pessoa não ouve a multidão, com certeza ela vai sair da desgraça. Mas quando ela ouve a multidão, continuamente ela vai ficar sentada à beira do caminho mendigando. A Bíblia diz que ele não ouve a multidão e ele clama: Filho de Davi. Ele vai na palavra. Ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino Jesus passando e Jesus entendendo, falou: alguém chamou a minha atenção. Né, tio? Deus não é surdo, né? Tem gente que fala que você não precisa clamar. É cada um. Mas a Bíblia diz que ele clama. E aí os discípulos de Jesus, os bambambam, tentam repreender e tentam calar aquele mendigo. E aí cada vez mais ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ele e fala: vem para cá. Então sabe o que eu quero te dizer? Que quando você ouve a voz de Jesus, você sai de uma posição de quem está sentado e você entra numa posição de seguir o mestre. Porque a Bíblia diz que a partir daquele momento ele segue o mestre. Então às vezes Deus nos dá visão, Deus nos dá entendimento. Não é para continuar sentado, mas é para seguir o mestre. A posição de mendigo que ele mendigava as coisas já não é mais uma posição de mendigo, mas já é uma posição de adorador, porque ele sai glorificando o nome do Senhor. Então a posição que você ouve Jesus te traz uma posição diferenciada daquilo que ele quer para a gente nos nossos dias de hoje. Aqueles discípulos de Jesus tentaram calar o cego. E sabe o que diz em Deuteronômio capítulo 27, versículo 18? Maldito é todo aquele que fazer o cego errar o seu caminho. Diga ao seu irmão: você está enxergando? Quem me respondeu? Hã? Quem me respondeu? Sim ou não? Fala: então me guia para o caminho certo. Me ajuda para o caminho certo.
passa. Marcos 8, versículo 22. Obrigado, Espírito Santo. Aquele cego, ele chama a atenção de Jesus com o seu grito, com o seu clamor. E aí eu não entro nesse texto agora, mas já que chamaram a atenção, fala de Zaqueu. Eu falei para o meu tio essa semana sobre Zaqueu. Para chamar a atenção de Jesus, Zaqueu sobe numa figueira brava. Figueira brava na Bíblia, alguns estudiosos dizem que ela contém espinhos no seu tronco. Então, para ver Jesus, às vezes dói, às vezes sangra, às vezes fura, às vezes machuca. Mas quando você chega lá no topo, Jesus olha e fala assim: convém que eu entre na tua casa. Então vale a pena, vale o esforço, se esforçar por Jesus. Porque depois que você se esforça, Ele entra na sua casa, Ele habita na sua casa. Aleluia! Então fala, cego de Jericó, ou melhor dizendo, cego que não estava em Jericó. Ele foi, ele ouviu. Marcos 8, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Repita comigo: trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, repita comigo: tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Repita comigo: árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos, e mandou para onde? Para a sua casa. E no final do versículo ele disse o quê? Repita comigo: não entra na aldeia. Aleluia! Betsaida, que significa casa de pesca. Provavelmente esta cidade era uma cidade que se mantinha através das pescas, através dos pescadores. Era uma cidade próxima ao porto, provavelmente uma cidade rica. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, e quando ele chega nesse lugar, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego. Presta atenção: trouxeram-lhe um cego. Diga para o seu irmão: Jesus é bom. O que ele respondeu para você? Se não fosse bom, não é pergunta besta que eu estou fazendo. Se não fosse bom, você não estava aqui. Se não servisse nada do que eu falasse para você a semana inteira, ou o mês inteiro, uma palavra, você não estava aqui. Você estava lá nesse frio danado, dentro de casa, comendo pipoca ou macarronada. Então Jesus é bom de uma forma ou de outra. A palavra que sai daqui, ela pega eu e pega você, de alguma forma, não pega? Diga para o seu irmão: quem você trouxe para ter Jesus? Profetiza na vida dele que você receba o espírito evangelístico de volta. Porque numa cidade aonde se fortaleciam na pesca, existia um espírito evangelístico. Eles proclamavam e falavam: Jesus é bom. Nós vemos que eles não eram pessoas egoístas. Egoístas não do seu modo de dar, mas daquilo que eles receberam de Jesus, eles estavam oferecendo para o cego. E às vezes nós não oferecemos pessoas que estão cegas, porque assim a gente acha que estamos vendo tudo. Diga para o seu irmão: pior cego é o cego que não quer ver, que não quer enxergar que Jesus continua sendo a melhor opção. Né, os esportistas da igreja aí, bonito de ver, né? O Brasil
vôlei perdeu dois jogos, né? Enquanto isso, a seleção feminina de futebol ficou bonita, não é? Colocaram a camisa do Neymar, da Marta, escreveram lá. É ou não é? A seleção feminina de vôlei ganhou todos os sets. Diga para o seu irmão, neste mundo, o favoritismo às vezes não é o melhor. Fala para ele, mas do céu, tudo que você pedir, no nome de Jesus, aquilo que se é ligado na terra, será ligado no céu. Então aquilo que você acha que não é aqui na terra, se estiver ligado no céu, é promessa para você vencer. Então às vezes o favoritismo no mundo não vai te trazer vitória, mas a sua crença, a sua fé, a sua perseverança em Jesus vai te trazer um ponto mais alto. Única vez que podemos falar sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não é pelo aquilo que conquistamos, mas é pelo aquilo que recebemos dele um dia. O que recebemos dele? A salvação não é por meio de obras, a salvação é de graça. Então nós já recebemos a salvação de graça. Então nós já recebemos o prêmio, nós já recebemos a vocação de aquilo que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós já temos o carimbo da vida eterna. Então nós já temos o principal prêmio, aquele prêmio que o mundo não consegue oferecer, mas aquele prêmio que a partir do momento que eu creio, você crê, temos a vida eterna. Estamos acostumados a buscar o prêmio que este mundo dá, mas este mundo não pode dar o que o meu Senhor quer te dar. Aleluia! Para receber o necessário, é necessário a gente sair do nosso habitat natural. Para Jesus nos tocar de uma forma diferente, nós precisamos sair dos nossos habitats natural. A Bíblia diz que depois que esse ser é levado por aqueles homens até Jesus, quer ver? Só para você entender. Essa multidão que está aqui, ó. Aí ele veio e trouxe o David para a igreja, né? De volta. Trouxe ele. Mas aí Jesus chega. Viviane pegou e falou assim: tomara que Deus toque no David. Aí Jesus ouviu a oração dela. Ele pega o David pela mão. Vem cá, David. E ele tira do meio da multidão. E quando pega pela mão, quando Deus nos pega pela mão, Ele não está mais interessado no caminho do David, mas Ele está interessado no caminho que Ele vai oferecer para o David daquele momento. Jesus pega pela mão, traz o cego, porque tem coisas que Jesus revela, não é no meio da multidão, Ele revela no individual, para se manifestar depois do coletivo. Jesus pega esse cego pela mão. Agora eu quero ver se o cara é crente. Quero ver se o camarada é crente. Jesus está com o cego. Porque cego não tem opção, já não enxerga. Jesus faz assim, ó. Puxa aquele danado e gosta do olho do cego. Diga para o seu irmão: quando você é cego, você aceita até umas cuspidinhas de Jesus, mas quando você começa a ver, você perde a humildade. Quando a gente começa a ver, a gente não aceita mais a cuspidinha de Jesus. E quando fala de cuspidinha, a Bíblia diz que o verbo se tornou carne. E eu imagino e entendendo no nosso dia de hoje que a saliva de Jesus é a palavra. Jesus estava lançando uma palavra sobre os olhos daquele cego. Jesus lança a palavra, dá uma cuspidinha nos olhos. Aí Jesus impõe as mãos sobre ele. Diga para o seu irmão: não existe. Por mais que Jesus queira, não existe
milagre instantâneo. Jesus pode dar o seu milagre parcelado nessa noite. Está disposto a ficar as 10 vezes parcelado para esperar o seu milagre? Mas como assim? Jesus podia ter curado ele? Podia. Mas Jesus curou? Jesus curou aquele cego imediatamente? Não. Jesus cuspiu. E depois que pôs as mãos. E depois ele perguntou. Aí ele pergunta para o cego: que vê, cara? Já pensou se aquele cego vai falar: não estou vendo nada, mas o que eu estou vendo é um bafo danado que é no meu olho aqui. Não estou vendo nada, mas moeu tudo aqui, eu estou sentindo. Mas o cego olha para os céus e ele vê tudo embaçado. E aí Jesus pergunta, fala: o que você vê? E ele fala: vejo homens em formatos de árvores que andam. Aí o Espírito Santo falou comigo: como pode uma árvore andar? Quem pode me explicar isso? Olha para aquela árvore que está lá fora, não tem como andar. Por que ela não tem como andar? Porque ela está boa, Renata, enraizada. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando aquele cego estava vendo homens andando, ele estava falando: esses homens estão sem raízes. Porque a pessoa que está enraizada na palavra, ela com certeza será uma árvore que produzirá frutos. Fala: árvores não andam, mas não são agora. E será como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que as suas raízes se estenderão. Eu não li isso aí? Como pode uma árvore estar sem raiz? Ela não vai produzir fruto. Quando nós não estamos enraizados na palavra de Deus, não produziremos frutos. Árvores não têm raiz. Isso foi o que aconteceu com o povo no deserto. Enquanto o povo queria buscar somente os seus desejos e as suas necessidades, andaram 40 anos como árvores no deserto, sem conseguir nada, porque não tinham raízes na palavra. E a palavra é algo que nos transforma, é algo que nos liberta. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Olha o que diz o Senhor: então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Versículo 26: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos. E aí então os observei. Sabe o que Deus estava fazendo com aquele cego? Sabe o que Deus estava fazendo com aquele cego lá de Betseda? Deus estava colocando algo dentro dele, que ele não veria mais as pessoas como árvores ambulantes, mas que ele veria as pessoas como elas deveriam ser. Aí Jesus pergunta para ele e fala: cara, como essas pessoas não são como árvore que amam, Jesus? Aí olha o que Jesus faz. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Diga ao seu irmão todas as vezes que Jesus te dá algo, às vezes nem todas, é para você manifestar na aldeia, mas é para você manifestar em casa. Porque tem muito bonitinho que é bonzinho pro senhor, parece uma peça de carro. Tem muito bonitinho, crentinho, que é muito bonzinho pro senhor, mas é o capeta dentro de casa. Não manifeste na aldeia, manifeste em casa. Manifeste dentro de casa. Primeiro os de Jerusalém, depois os de Samaria e confins de cada terra. A primeira manifestação de nós, filhos de Deus,
desse mundo. Aí ele vem e fala assim: entra agora até os joelhos. Aí depois ele fala assim: entra agora nesse rio até os lombos. Ou seja, à medida que você vai entrando, você vai tendo direções de Deus. À medida que você entra nessas águas de Deus, que é a palavra do Senhor. Por isso tem muita gente enganada, analfabeta de Bíblia, sabe cantar bonitinho, sabe se vestir bonitinho, mas não sabe nada do que está aqui dentro. E aí vai perecer, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Vai pelo que o homem dos outros está falando, e aí com certeza está apto para errar, Jonas. A partir do momento que Ezequiel entrou aqui, e aí ele não conseguiu mais entrar nada, não. Aí Deus pegou e falou para ele, oh, Deus, eu não consigo entrar nesse rio aí. Aí Deus pegou no colo dele, pegou na mãozinha dele, e falou: já que você não consegue, vamos até a outra margem, eu te levo. Ezequiel viu tudo que tinha que ver e voltou para a margem de cá. À medida que você entra com Deus, é a medida que Ele te pega pela mão. À medida que você tem uma atitude de entrar com Ele, é a medida que Ele tem a atitude de pegar na sua mão e te levar. Mas é necessário, por mais que estejamos cegos, endurecidos, com o coração duro, que nós nessa noite deixamos Jesus pegar na nossa mão. E quando Ele pega na nossa mão, não são mais os meus caminhos, nem os seus caminhos, mas são os caminhos deles, que é mais alto que o meu e o seu. Então é necessário que nós temos um caminho aonde Ele vai nos levar. Aleluia! Então diga para o seu irmão: deixa Jesus hoje dar uma cuspidinha em você hoje, e não entre mais na aldeia. Aleluia! Quando Ele te toca poderosamente, você não volta mais para a aldeia. Aleluia! Vamos para o outro certo, que esse aqui está meio duro. João 9. Qual o primeiro cego foi o quê? Jericó? Ouviu? O segundo foi com Jesus. O primeiro cego ouviu. O segundo cego foi. Fala, esse terceiro. Ele é testemunha viva de Jesus. Fala para o seu irmão: a testemunha de Jesus vale mais do que palavras. Porque o que persevera, o que preserva, são atitudes. João 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os de seus discípulos lhe perguntavam, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. E quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou neste mundo, eu sou a luz deste mundo. Tendo dito isso, olha só o que Jesus fez. Olha a diferença. Ele cuspiu na onde aí? E o outro cego, ele cuspiu na onde? E com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como te abriram os olhos? E respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, fez o quê? E untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Abra agora sua Bíblia aí, depois nós vamos para esse rapidinho. Salmo 40. Diga para o seu irmão: o verdadeiro testemunho, a cura,
ela tem que vir todos os dias. Porque para se manter, você tem que ser curado todos os dias. E você só pode ser curado mediante a palavra daquilo que Deus falou que você é, não daquilo que as pessoas dizem que você é. Em Atos, a Bíblia diz que a cidade deu um nome para os discípulos de Jesus de cristão. Quem deu o nome? A cidade. Então você não pode aceitar o que as pessoas dizem de você. Você tem que aceitar o que Deus diz que você é. Salmo 40. Temos que ter convicção, né? Da identidade daquilo que Deus falou que eu sou, daquilo que Deus falou que você é. Salmo 40, todo mundo abriu aí? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora vai aí, para nós pensar. Não tem mais nenhum teólogo agora na igreja, só o pastor vai dar ouvido, né? Tirou-me de um horrível lago, tirou-me de um charco do lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O salmista está dizendo que Deus o tirou da onde? O que Jesus cuspiu aqui? Hã? O que Jesus pega esse cego e faz? Ele cospe não agora no olho de um cego, ele cospe na terra. E aí ele faz aquele cego, aquele grude para a terra. Sabe o que significa terra? Se a gente simbolizar, todos os três estavam lá no começo da criação. Jesus olha para o Pai, o Pai olha para o Espírito, e os três falam: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí os três pegam do pó da terra e aí formam o homem. É ou não é? E agora Jesus está cuspindo não nos olhos de um cego, mas está cuspindo na terra. E quando eu falei de cuspir, eu falei do quê? Palavra. Jesus está dando uma palavra na terra. Está untando a terra. Está jogando uma palavra na terra. Unindo a palavra, a saliva com a terra. Indicando, sabe o quê? Que nós temos que voltar como era no princípio.
corriam. Jesus cuspiu, viu a água parada. É o que não presta mesmo, é aquilo que está parado, que vai às vezes nos trazer de volta a vida e a vida que Ele quer para a gente. Aleluia. Ele vai usar o que não presta. Versículo 18. Versículo 22. Preste bem atenção. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. A maior obra deste cego, que não foi dizer eu sou cego, eu não sou eu enxergo agora. A maior obra desse cego foi mostrar aos fariseus que ele tinha uma palavra. Por mais que eles expulsassem, por mais que não desejassem ele, ele ia declarar que Cristo era o Filho de Deus e não Nazareno. Testemunho de mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. Os fariseus começam a questionar: você não é mesmo aquele cara que era cego? Não acredito. E aí os fariseus, não se contentando porque eram inimigos de Jesus, olham para ele e falam: quem é o pai desse garoto que está curado? Vamos achar o pai. Agora vai vir a bomba para nós. Vamos achar o pai, Bartolomeu. A Bíblia diz que os fariseus encontram o pai desse garoto que foi curado. E aí eles perguntam: e aí, pai, o seu filho, este que agora vê, ele nasceu cego mesmo? Aí o pai responde o quê? Pergunta para ele, porque agora ele é maior de idade. Sabe o que eu quero te dizer? Sabe por que filhos não estão na igreja? Porque pais estão com medo de assumir responsabilidades, estão perdendo a personalidade. Pais que perderam responsabilidade estão perdendo a personalidade. Sabe o que esse pai deveria ter falado? Ele é de nascença, quem curou ele foi Jesus. Pais estão perdendo o princípio e filhos estão se desviando, porque o camarada, quando ele perde a personalidade, porque a inconstância já entrou nele, e a inconstância ela gera a morte não só daquela pessoa que é inconstante, mas daquela pessoa que está me observando.
de Deus na sua personalidade. Para que você não se desfaleça com medo do que vai acontecer quando você está pregando a verdade e falando a verdade, doa quem doer. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando mentirem, quando perseguirem e quando mentirem e falarem mal de você. Bem-aventurado é vocês, porque grande será o vosso galardão. Diga para o seu irmão: não tenha medo de falar a verdade, mas que seja a verdade, que sua vida seja a verdade. Pratique a verdade, independentemente do que a multidão vai dizer. Eu quero saber o que Jesus vai falar, o que Jesus vai pegar na minha mão, o que Jesus vai dizer ao meu respeito. Eu quero saber do meu Deus, não do que a multidão está pensando. Jesus sobe num lugar alto como esse aqui, ó. Só não tinha musiquinha lá no fundo. Era assim, ó. Jesus sobe do lado, Barrabás sobe do outro. Barrabás estava sendo acusado de fazer conflitos e revolução contra o governo romano. Barrabás está aqui, um ladrão, alcoviteiro, encrenqueiro. Do outro lado está Jesus. Imagina aí, daquele lado ali quem? Barrabás ali, ladrão. Aqui Jesus, que não sou eu sou digno de desatar a sandália dos seus pés, as alpanas dos seus pés. Mas a igreja está aí, aquela multidão estava lá aqui. E aí o imperador romano gritava: crucifiquem Barrabás. A igreja gritava: não, crucifiquem Jesus. Mas no meio da multidão estavam também aqueles 3 cegos. E a multidão que foi abençoada por Jesus estava falando: acabe com Jesus e solte Barrabás. Diga para o seu irmão: você não precisa e nunca vai precisar agradar a todos, nem que isso te custe a sua vida. Mas sabe que você não tem que agradar a Deus. Colossenses 2 diz: não fazer as coisas para homens, mas fazer as coisas para Deus. Nós não precisamos agradar a multidão, nós precisamos agradar a Deus. Isso é o reino de Deus, está dentro de vós, está dentro de você, se não tiver. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de nós. Vai chegar um tempo que quando você preferir o nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Vão te prender. Sabe o que vai acontecer? Quando seu filho falar de Jesus na escola, vão expulsar da escola. Sabe o tempo que está chegando? É esse tempo. E quando você pregar o nome de Jesus, as pessoas vão te injuriar, vão falar mal de você, vão te perseguir. Mas eu quero colocar no seu entendimento, no seu coração: grande será o vosso galardão. Grande será o vosso galardão. Primeiro cego ouviu. Repita comigo: primeiro cego, ele ouviu. Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Segundo cego, ele pegou na mão de Jesus e foi. Ele estava declarando: sabe o que? Os meus caminhos não são mais os meus caminhos, Jesus. Pode guiar os meus caminhos, guia minha casa, guia meus filhos, guia meu casamento, guia meu emprego, guia minhas finanças, guia minha vida, Jesus, guia, transforma. O terceiro cego, ele estava declarando: sabe o que? Por mais que tudo está dando errado, por mais que as coisas estão tudo desaparecendo, por mais que as